Olá, meu povo, programa Na Íntegra está no ar. Estivemos agora aqui na primeira parte do programa, um bate-papo muito bacana com o Luciano, ele que é ali técnico e presidente do time Sabor Artesanal, que tem feito história em Governador Valadares. Agora conosco, câmera 1 ainda, por favor. Vamos ter um bate-papo legal aqui com o Dr. Elmer. Dr. Elmer, que ele é advogado e, olha, ele é presidente da Federação Mineira de Canoagem. Olha, é uma honra muito grande para a nossa cidade isso. O presidente da Federação Mineira de Canoagem é daqui, ó, de Governador Valadares, é valadarense. Né? E acabou de ser eleito. Portanto, na Câmara 2, por favor, Dr. Elmer, uma alegria. Dr. Elmer, que é meu vizinho, né? Quase todo dia eu me encontro com ele, sei que ele é advogado, mas não sabia que ele não é só agora presidente da Federação Mineira de Canoagem, mas ele é atleta também, atleta de canoagem e atleta vencedor. E ele vai falar conosco isso aqui hoje. Doutor, seja bem-vindo ao programa Na Íntegra. Eu quero aqui abrir a oportunidade para o senhor dar uma saudação inicial aí e falar já, desde já, como foi essa eleição do senhor para ser o novo presidente da Federação Mineira de Canoagem. A palavra é do senhor, doutor. Boa noite a todos, boa noite, doutor Rui, e boa noite também aos telespectadores desse programa Na Íntegra. É um prazer estar com vocês aqui e realmente me favorece muito o momento de poder falar um pouquinho com vocês, porque é um momento especial para a canoagem mineira. Eu fui já gestor de canoagem, já fui presidente da federação durante 3 gestões, e durante essas 3 gestões nós fizemos todo o possível para que a canoagem melhorasse e realmente houve um grande rendimento a nível de atletas de alto rendimento. Minas Gerais conquistou um grande espaço na canoagem nacional e também foi criada uma nova nuance, principalmente nos 2 últimos mandatos meus, que foi a paracanoagem. A canoagem no sentido olímpico para as pessoas com necessidades especiais. Nós criamos, eu fui o precursor da criação da paracanoagem mineira e o meu mandato havia vencido, agora no dia 31 de dezembro, mas devido à questão da pandemia, da Covid e de todas as outras situações de legislações estaduais, programas de prevenção, não houve um tempo para que nós pudéssemos fazer o processo eletivo de uma nova diretoria. Havia cogitações que muitas outras chapas concorreriam, mas ao final nós fizemos reuniões, houve um edital de convocação, como a lei determina, e derivado disso houve uma Assembleia Geral Extraordinária que a princípio me colocou como interventor e posteriormente me elegeu por aclamação unânime, com todas as associações que estavam inscritas votando, de norte a sul de Minas Gerais, e agora realmente estou novamente eleito para o quadriênio do meu mandato junto à Federação Mineira de Canoagem. Perfeito, doutor. Sobre a questão da canoagem, quando eu cheguei, doutor, e amigos que nos acompanham, para Governador Valadares, em 1999, ou seja, há 22 anos atrás, quase 22 anos, logo eu já ouvi falar da prática da canoagem em Governador Valadares, ouvia falar muito, né, do atleta de alta performance, né, o Sebastião Quatrin, né, o praticante da canoagem, e achei muito interessante, porque afinal de contas é um esporte muito, muito bom de se praticar, né, assim como tantos outros. Só que de lá para cá, não é, parece-me que eu não sei por quais circunstâncias, talvez por falta de apoio, por falta de, sei lá, alguma coisa aconteceu que a canoagem em Governador Valadares, ela não vem sendo praticada, pelo menos na minha avaliação, como deveria. Tá aqui o doutor, né, que é presidente da Federação Mineira, acabou de ser eleito, que é um guerreiro aí que vem lutando pela canoagem em Governador Valadares em Minas e no Brasil, assim como tantos outros, né? Quero aqui mandar um abraço
para o meu amigo Júnior, ele que é também um atleta, né, da canoagem. Então a impressão que eu tenho, doutor e amigos, é que está faltando alguma coisa para que a canoagem ela decole e venha a ocupar o seu verdadeiro espaço principalmente o governador Valadares, que é o nosso caso aqui, né? Eu costumo dizer que o governador Valadares é um município muito privilegiado por Deus, pela natureza. Observe bem, no caso do voo livre, dizem que é uma das melhores térmicas do mundo, né? Temos o Pico da Ibituruna. No caso da canoagem, temos o Rio Doce, maravilhoso Rio Doce, né? Que permite a prática da canoagem em diversas modalidades. Ou seja, tudo aquilo que Deus poderia fazer por nós, Ele já fez e vem fazendo. Basta agora que façamos a nossa parte da melhor maneira possível. E por falar nisso, doutor, como que está a canoagem em Governador Valadares? Em termos de participação, em termos de incentivo, prática, como que está a canoagem em Governador Valadares? Para se falar do momento atual da canoagem de Governador Valadares, temos que regredir um pouquinho no tempo e colocarmos, por exemplo, fomos fundadores da Federação Mineira de Canoagem em 1986. Nos anos 90, nós tivemos grandes precursores da canoagem, grandes incentivadores da canoagem, nós tivemos atletas de alto rendimento em Governador Valadares, atletas de seleção do Brasil, e isso tudo era possível porque, primeiramente, havia o esforço sobre-humano das famílias que ajudavam, as famílias congregavam esforço para ajudar os próprios filhos a se projetarem no esporte, como foi o caso do Sebastião Quatrin, que a gente conhece a família que foi uma das grandes incentivadoras da sua carreira. E naquela época existia uma coisinha chamada incentivo público. Infelizmente, nós, há cerca de 10 a 12 anos, não temos notado o incentivo público. Até porque, veja bem, eu fiquei as últimas 3 mandatos na Federação Mineira de Canoagem. E o que aconteceu? Nós tínhamos 7 associações de canoagem em Minas Gerais, hoje são 14. Eu consegui dobrar o número de associações de norte a sul de Minas Gerais, e o que acontece é que cidades, polos, que poderiam ser grandes incentivadoras, não têm investido no esporte, as práticas se voltam para esportes populistas, não que eles não mereçam, mas esquecem esportes olímpicos de lado. Isso talvez não seja uma questão de política atual, mas deve ser política atual. Deve, se não é, que deva ser. Porque o que acontece é o seguinte, muitas cidades nos procuram na Federação Mineira, cidades com 25 mil habitantes, 30 mil habitantes, 40 mil habitantes, cidade que não tem, a gente sabe que há de rendas muito inferiores do que o Governador Valadares, captações de recursos, empresas dos locais são mínimas, e essas cidades promovem eventos nacionais dentro dela, eventos estaduais dentro dela, com excelência. Então, os secretários dessas cidades, o secretário de esporte, a diretoria da cidade nos procuram, dão todo o suporte e aporte para que nós possamos desenvolver canoagem, fazer núcleos de canoagem, criarmos escolas de canoagem nessa cidade, centro de treinamentos, núcleo de treinamentos, e hoje nós vemos cidades que eram praticamente zero no esporte serem polo nacional de canoagem. Temos, por exemplo, Lagoa Santa, que hoje onde está localizado o CT da Confederação Brasileira de Canoagem para a seleção do Brasil, dentro de Minas Gerais. Nós temos Capitólio, que ofereceu um nicho de treinamento e hoje abriga o CT infanto-juvenil e juvenil da canoagem brasileira, certo? Temos até atletas mineiros já convocados para a seleção do Brasil para a disputa de eliminatórias sul-americano e pan-americano. Então, o que nós temos que ver é o seguinte, precisamos que o poder possa gestar junto conosco, nos questione, nos procure. Porque se nós formos procurados, provocados, com certeza nós usaremos a nossa prática, a nossa técnica, a nosso senso de administração desportiva para colocarmos tudo isso em prática. Para se ter ideia, por exemplo, nós chegamos a perder no passado um núcleo de canoagem em Governador Valadares, que viria se assentar aqui com excelência,
centros de treinamento de excelência, perdemos por quê? A contrapartida municipal era de menos de 20%. Isso não aconteceu, doutor. Então, não querendo criticar ninguém, mas eu acho que o futuro está aí para poder se resolver coisas. Então, é momento de que, se ainda não fez, que se faça. Então, nós, como gestores esportivos, temos que dar ênfase a quem está tentando promover o esporte. E por isso a pessoa fala, do final dos anos 90 para cá, não se tem visto muita presença do canoísta na água. Por quê? Os eventos, enquanto Valadares tira certos incentivos para a prática do esporte, cidades de 25 mil habitantes promovem eventos de excelência. Então, isso é uma questão natural, certo? E não quer dizer... E quando a gente é presidente de uma federação mineira, e olha só que é um privilégio, como o senhor disse, que a Federação Mineira esteja baseada, a sede seja Governador Valadares, porque no Estatuto da Federação ficou definido que o domicílio do presidente da federação também será a sede da federação. Então, olha o que nós temos há 12 anos a sede da Federação de Governador Valadares. E isso não tem sido aproveitado com a excelência de que poderia ser. Então, a canoagem se espalhou por Minas Gerais. Para ter uma ideia, nessa última eleição que nós fizemos na Assembleia, nós tivemos representantes Pirapora, Três Marias, Buritizeiro, Manga, Juiz de Fora, Extrema, Lavras, Poços de Caldas, Capitólio, Governador Valadares, Belo Horizonte. Então nós tivemos uma multiplicidade de núcleos, de entidades e clubes de canoagem se fazendo representar, ou seja, cada um deles também quer o crescimento e cada um deles quer que a federação também abra o leque para eles. Então por isso a gente tem que priorizar quem quer trabalhar. Perfeito, doutor. O senhor disse que, doutor Elmer, o senhor disse que tem municípios de 30, 40, 50, às vezes 100 mil habitantes que investem na canoagem e Governador Valadares, com quase 300 mil habitantes, não tem investido na canoagem como poderia investir. Mas tem município até com população menor, como é o caso de Antônio Dias, aqui no Vale do Aço, né, que investe na canoagem e promoveu o evento lá no município, Antônio Dias, e bancou atleta da canoagem de Governador Valadares, bancou, né, com recursos para deslocamento e hospedagem para participar do evento lá na cidade de Antônio Dias. O poder público, doutor Elmer, existe basicamente para promover o bem comum. E quando a gente fala em promover bem comum, que é responsabilidade do poder público, a gente está falando de investimento do poder público em educação, saúde, lazer, segurança e tantas outras áreas, né, que são direitos e interesses da população. Aí vai a minha pergunta ao senhor, que é especialista na área. Quando o poder público investe no esporte como um todo, e especialmente na canoagem, que é a especialidade do senhor, a canoagem, o senhor é presidente da Federação Mineira de Canoagem, né? Isso é muito motivo de orgulho para o Governador Valadares. A sede da Federação Mineira de Canoagem está aqui em Governador Valadares, presidida pelo doutor Elmer. E aí eu quero perguntar o seguinte, doutor, o senhor que é jurista também, quando o poder público, a prefeitura mais especificamente, investe no esporte e mais de forma especial na canoagem, está investindo automaticamente também na saúde, na educação e na qualidade de vida das pessoas e no lazer também? Não só nisso, o leque é mais amplo. Eu ainda falo que a questão ecológica também ela é muito visualizada nesse contexto, porque ao olhar para o canoísta do Rio também é chamar a atenção para valores ecológicos. E nisso estão ligadas várias associações, várias entidades que podem estar se somando a ter um nicho de Rio Doce melhor, um ecossistema mais equilibrado na nossa região, porque nós sabemos aqui, por um estudo, que na calha do Rio Doce, Governador Valadares, Linhares e Colatina são as cidades que mais poluem o Rio Doce. E seria uma glória para nós canoístas podermos saber, por exemplo, que tivéssemos uma melhor qualidade de águas.
né? Agora, tirando isso, olhando só a parte esportiva, há uma ênfase que eu quero também fazer uma situação, que o ano passado foi impossível a realização de eventos devido aos decretos de proteção da Covid e também a própria restrição dos atletas que querem se proteger de uma pandemia. Então, ano passado não foi possível, mas com certeza absoluta, nós sempre nos colocaremos abertos para que qualquer gestão que nos procure e queiram criar eventos, participar do calendário nacional ou do calendário municipal ou estadual de canoagem, serão objeto de observação ampla da federação e terão nosso integral apoio e colaboração para que nós possamos fazer o esporte de canoagem desenvolver. Não só em Governador Valadares, porque o município ainda é maior e nós temos aí outros lugares do nosso município onde existe a possibilidade de prática do esporte de canoagem, tá? E fora isso, o que nós temos que observar é que o Rio Doce, ele realmente tem potencial para pelo menos 6 modalidades. A canoagem são quase 20 modalidades. O Rio Doce tem potencial para desenvolver pelo menos 6 modalidades. E nós temos condição, porque com a participação hoje, graças a Deus, nós temos que saber que a canoagem a nível nacional ela vai muito bem e ela tem ótima gestão de incentivo fiscal, ótima gestão de patrocínio. Mas para que isso possa reverter para o município, haverá que se fazer projetos. E essa minha gestão agora criou, em especial, um departamento de nucleação de projetos e núcleos de base. O núcleo de base ele vai desenvolver escolas de canoagem e a formação de atletas para o futuro. E os projetos, eles vão fazer projetos permanentes ou periódicos, visando a formação de novos canoístas e a prática do esporte como prática saudável da população, observando várias nuances, por exemplo, o estudante, que nós tínhamos alguns projetos voltados para a classe estudantil, outro para melhor idade e outros até para a canoagem. Pessoas que estão aí, às vezes, no ostracismo, sendo portadores de necessidades especiais, que têm um potencial incrível, que não sabem que tem esse potencial, porque nunca foram tocadas para falar, olha, você é cadeirante, mas você pode ser um atleta a nível nacional. Hoje, a Confederação Brasileira de Canoagem criou um núcleo de paracanoagem tão forte que hoje é um dos melhores do mundo. A nossa paracanoagem hoje é uma das melhores do mundo. E Minas Gerais foi o 4º estado do Brasil que criou, numa gestão minha, o núcleo de paracanoagem. Hoje nós temos, inclusive, atletas com deficiência visual absoluta remando. E isso é uma coisa quase que inacreditável para quem não conhece o que é o esporte. É isso, doutor. Investir na canoagem, então, é investir na qualidade de vida das pessoas, é investir no lazer, é investir no turismo, né, porque muitos eventos podem ser realizados em nosso município, e é investir na economia também, né, porque quando você realiza eventos, você está investindo no turismo e na economia da nossa cidade também. Mas, doutor, o nosso tempo aqui, ele não está tão extenso assim mais, né? Faltam poucos minutos para o término do programa, mas eu não posso deixar de perguntar ao senhor o seguinte, a canoagem, o senhor disse que tem quase 20 modalidades, não é? E o Rio Doce permite a prática de pelo menos 6 modalidades de canoagem. Existe alguma dessas 6 modalidades de canoagem que podem ser praticadas em Governador Valadares que tem participação nas Olimpíadas? Sim, a canoagem, os esportes olímpicos da canoagem, hoje é a canoagem de velocidade praticada em caiaques. Esses caiaques são o K1, o K2 e o K4. E a canoa é o C1 e o C2. Para quem pode lembrar nas Olimpíadas aí, o nosso grande Isaquias Silva, o atleta de ouro da seleção do Brasil, ele remou o K1 e o K2 e fazendo dupla com o Erlon, eles conquistaram 3 medalhas olímpicas do Brasil, um feito inédito para uma só categoria em uma só Olimpíada. E a canoagem também abriga o slalom, que o slalom também é olímpico. Então essas duas modalidades olímpicas, eles têm condição de se envolver. Para o slalom, a necessidade da montagem de uma pista permanente de slalom, e ela é um trabalho técnico. Já para a canoagem de velocidade, basta apenas que se faça uma complementação de acordo com as normas técnicas da Confederação Brasileira e, cumprido o caderno de encargos, é possível desenvolver 2 modalidades olímpicas dentro
da região de Governador Valadares. Perfeito, doutor. Então, se houver investimento, nós poderemos ter atletas olímpicos em Governador Valadares, também na área da canoagem, né? E quais são os projetos, doutor, por gentileza? Projetos para canoagem em Governador Valadares e em Minas Gerais, já que o senhor é presidente da Federação Mineira. Bem, como eu disse antes, foi criado agora nessa minha gestão uma secretaria somente para projetos. Os projetos eles são auxiliados e acompanhados diretamente pela Confederação Brasileira de Canoagem e existe a questão da captação de recursos. Uma vez cumprida as determinações de captação de recursos, a gente passa para o plano B, que é a instalação do projeto. E cria-se o que chamamos de núcleo de base. O núcleo de base ele vai fazer desde a escola da criança que inicia do nada até a formação de atletas de competição. É isso aí, o programa hoje na íntegra foi mais que especial, né? No primeiro bloco tratamos aqui com o pessoal do time do Sabor Artesanal, que está conquistando um troféu, um campeonato, um torneio atrás do outro. E no segundo bloco do programa estamos aqui com o Dr. Elmer, ele que é advogado e é presidente da Federação Mineira de Canoagem. Dr. Elmer, muito obrigado pela participação do senhor. O senhor queira nos desculpar, o tempo do programa não é tão extenso assim, mas esperamos poder contar com o senhor em outras oportunidades, até para contar de projetos, do calendário, eventos, né, que serão realizados aí na área da canoagem. E eu quero dizer aqui, o senhor poderá sempre contar com o apoio aqui do programa na íntegra e com o nosso apoio em particular. O programa na íntegra de hoje está chegando ao seu final. Hoje, terça-feira, amanhã, quarta, estaremos de volta com mais uma edição do programa na íntegra para tratarmos de temas da mais alta importância. Programa na íntegra, que é a voz do povo e o programa que respeita a sua inteligência. Até amanhã, se Deus quiser.